Foi aclamada a Miss Universo Pará 2025. Ela chama-se Raquel Albuquerque. A aclamação ocorreu num programa de televisão da TV Marajoara. Eu achei muito interessante essa aclamação porque pela primeira vez a Miss do ano anterior pôde ali falar, pôde ter propriedade para fazer o seu discurso de despedida e eu acho que a Kícia merecia esse momento, tá? A Kícia que para mim foi injustiçada no Miss Brasil e Universo 2024. Minha análise sobre ela é que é uma candidata que está no grupo intermediário, mas pode sim chegar ao top 5 por ser alta, ter porte, ter imponência, ter domínio de 6 idiomas, fala muito bem. Quando ela pegou o microfone ali durante a transmissão da coroação, ela falou muito bem, com muita propriedade. Eu acho que ela está ali no segundo patamar, junto com as Misses Amazonas e Espírito Santo e Paraná, tá certo? Gostei da candidata do Pará, acho que Minas Gerais, Goiás ainda são as candidatas mais aptas à coroa, mas a Miss Pará deu uma subida de nível em relação às últimas duas aclamadas, tá certo? Então eu vou deixar com vocês o material da Miss Pará 2025 e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram da candidata?